Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações. Like no começo da resenha que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam o nosso perfil oficial lá no Instagram, beleza? Galera, tá vendo que camisa linda, que camisa espetacular? Essa aqui é uma capa Lousano do Vasco do ano 95, 96 e essa relíquia aqui, ó, tamanho G, chegou pra mim da Boleiros FC, tá? Eles ficam localizados na Rua Manuel Elias de Aguiar, número 25, lá em Ouro Preto, em Belo Horizonte. Eles enviam para todo o Brasil, tá bom? E aí, qual é o bacana deles, cara? Eles têm uma diversidade absurda. Por estar em Minas Gerais, tem mais camisas do Galo e do Cruzeiro, mas tem seleção brasileira, Vasco. Do Vasco vieram duas pra mim. Essa, capa Lousano 95-96, lindaça, inteiraça. E essa camisa da Libertadores GG, de 98. A que o Érico Farias me presenteou lá de Goiânia, ela não tinha esse capa aqui, tá? E essa aqui é tamanho GG, tá vendo? A que o Érico me presenteou é uma tamanho G9 do Luizão também. Cara, é surreal. Essa camisa aqui, ela tem hoje nada mais, nada menos do que 27 anos. E a camisa não tem um detalhe, tá? Eles pegam muitas camisas nesse estado lá. Pô, Diguinho, como é que eu faço para adquirir camisas históricas do Vasco, antigas aí, ou seleção brasileira, clubes europeus, seleções europeias, camisas originais, tá? Não é camisa retrô, não. Chama eles aqui, ó. Aqui embaixo eu vou estar deixando para vocês o Instagram, o link, e também o WhatsApp. Fala que veio do canal Futebolaço. Pô, beleza, amigão? Vim lá do canal Futebolaço, queria, pô, receber um atendimento aí. O que tem de novidade, o que tem de produto? Olha sempre o Instagram, já segue ele lá no Instagram, ativa o sininho das notificações. Quando tem produto novo, eles postam e vende muito rápido, tá bom? Então, Boleiros FC, inclusive amanhã eu vou gravar já outro vídeo com essa peita nova aqui, para mostrar com mais detalhes para vocês, tá? Entre em contato com eles lá, é a oportunidade de você adquirir uma camisa antiga dessa do Vascão. Pô, olha que coisa linda, beleza? Boleiros FC, parceiro aqui do canal Futebolaço, ó. Corre, tinha uma finta branca lá, 94, eu não sei se já vendeu. De repente, no momento que você for falar aqui, pode ter vendido já, mas corre que eu acho que ainda está disponível lá. Inclusive, eles venderam no final de semana agora uma manga longa 97 preta, piada, tá? Coisa de cinema. Boleiro FC, parceiro aí do canal Futebolaço, chama eles lá no Zap. Galerinha, vamos começar o vídeo aqui com um detalhe interessante. Queria dividir o vídeo aqui, nesse primeiro momento aqui, em duas partes. Primeiro, queria trazer alguns depoimentos dos jogadores do Vasco, deixando o gramado ontem com a sua felicidade ali pela vitória do Vasco. Nuno Moreira, Paulo Henrique, foram, por exemplo, alguns dos atletas que falaram. E Brasileirão passou já ganhamos do Santos, legal. E o bicho vai pegar a nossa estreia na Sul-Americana contra o Melgar lá em Arequipa, no Peru. E o Tietê deu uma mini entrevista ali para a Vasco TV e falou dessa expectativa também do Vasco estar voltando a disputar uma competição sul-americana. Então, com vocês, esse mix aí dos jogadores falando ali da importância da vitória contra o Santos ontem em São Januário e, na sequência, o Tietê já projetando o duelo contra a equipe do Melgar. Confere aí. O gol foi importante, mas eu acho que a exibição da equipa foi mais importante. Aqui mostramos que temos um grupo de 25 jogadores. Estou muito feliz. Graças a Deus pela dedicação e entrega da equipe. É muito importante começar um campeonato como o Campeonato Brasileiro vencendo dentro de casa. A recuperação, a mentalidade forte da equipe foi primordial na partida de hoje, que começamos perdendo e conseguimos empatar e virar o jogo. Então, glória a Deus, a ele todas as coisas, todo o louvor, toda a adoração e parabéns a toda a equipe por toda a dedicação e entrega. Bora! Muito feliz, muito tempo sem jogar e voltar com uma vitória muito importante, então só tenho a agradecer a Deus, mas é pé no chão que o prato está começando. Bom, a gente sabe que a estreia dá uma ansiedade um pouco maior, né? Talvez e também por ter um bom tempo que o clube não disputava assim, competições sul-americanas, e acho que a gente se preparou bem, a gente está preparado para essa estreia fora de casa, sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente se sente preparado para isso. Bom, eu voltei faz uma semana mais ou menos, né? Nem isso eu acho, mas o pessoal se preparou muito bem.
Foram sessões de treino muito fortes, exaustivas, né, para evolução de todo o grupo. Todo mundo se preparou igual, independente dos que iniciam a partida ou dos que entram no decorrer da partida. Então acho que a gente está muito preparado para as duas competições que se iniciaram agora. Bom, virando a chavinha agora, galera, eu queria trazer para vocês alguns depoimentos importantes que o presidente Pedrinho deu ontem ali ainda em São Januário após a partida. Falando a respeito já do clássico contra o Flamengo, que daqui a pouquinho no Brasileiro, a ideia do Vasco é mandar esse jogo em São Januário, se possível até com torcida única, se o Beppe aí der uma gritada, e óbvio que se isso for confirmado, o jogo da volta ao Maracanã também não terá a torcida do Vasco, tá? E essa questão da iluminação nova de São Januário tem um detalhe, um bastidor importante novo para trazer. Antes, lembrar os senhores aí que a Bet Nacional também é nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer tua fezinha, aquela apostinha marota, corre lá na Bet Nacional. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo do primeiro comentário fixado. Lembrando, ó, seja responsável, maior de 18 anos, saiba que você pode ganhar, mas também pode perder, então não aposte mais aí do que você pode, então seja responsável, beleza? A Bet dos brasileiros, a Bet Nacional, também é nossa parceira aqui no canal Futebolaço. O presidente Pedrinho concedeu uma entrevista ontem aos companheiros do podcast Cruz Maltino. Mandou um abraço pro Digão, Sergião, toda a rapaziada que faz um trabalho bem bacana lá, tá? E eu queria deixar com vocês o presidente Pedrinho falando desses dois temas aí. A possibilidade de jogar contra o Flamengo em São Januário, tá? Até mesmo sem torcida do Flamengo na nossa colina histórica, e a importância aí dessa nova iluminação, o carinho dele, e ele vai falar sobre a questão de música, tema, de envelopar melhor o produto. Eu vou trazer uma novidade já já. Confere aí. Assim, são algumas observações. Não é porque nós vamos fazer um estádio mais moderno que, enquanto isso não acontece, que a gente não tem que fazer as melhorias necessárias ali, porque o Vasco merece, o torcedor merece. A questão da iluminação era uma questão que ela me incomodava já há muito tempo, até quando eu era comentarista, ia fazer os jogos, falando até de forma desportiva mesmo, assim, eu vi o estádio, o campo escuro, a social escura, então aquilo sempre me incomodou. E como a gente tem que equilibrar mesmo assim a questão financeira, porque, como eu falei desde o início, eu vou honrar todos os compromissos com os atletas para não atrasar nada, e ainda pagar os atrasados pela falta de compromisso com a empresa que saiu, compromisso assumido com os atletas, a gente tem que ser muito malabarista, né? Só que o patrimônio para mim é muito importante. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas nós estamos fazendo muitas coisas dentro do centro de treinamento, que já vocês vão saber. E a questão da iluminação era uma coisa que me incomodava muito. E quando a gente conseguiu organizar a questão financeira, eu pedi para que, além da iluminação mesmo de forma desportiva, para ficar melhor para o jogo, né, para a transmissão, fazer o jogo de luz, que é um ritual que eu gostaria que o Vasco tivesse, que mais para frente a gente vai tentar fazer. Vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% fica ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então, assim, se a CBF, o Ministério Público, a UBEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário, Vasco e Flamengo. Bom, e os companheiros do canal Atenção Vascaínos, não sei se essa imagem é exclusiva deles ou se outras pessoas tiveram acesso e eles só compartilharam, mas foi na rede social deles que eu vi, então não tô dando crédito aqui. Eles tiveram acesso a um vídeo que mostra o teste de iluminação de São Januário. Tá tocando uma música do Iron Maiden. Iron Maiden, para quem não sabe, inclusive é de onde vem o mascote da Força Jovem, tá? Não vou deixar a música, é aquela música, eu não conheço não, eu já ouvi a música, mas não sei exatamente a melodia, mas eu acho que vocês sabem do que se trata. Eu vou deixar o vídeo no mudo, passando aqui no meu lado, porque se eu deixar a música aqui, vai dar direito autoral, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção
atenção na iluminação. Aquilo que eu falei, você escolhe a música e a iluminação ela fica piscando de acordo com a música. Tem hora que ela vai piscando assim, aí quando faz o dan 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 dan, aí a luz pum, fica toda ela forte, aí dan 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 dan, aí ela começa a movimentar. Então vocês não vão ouvir a música aí, mas alguém deve ter pego a referência aí dessa música do Iron Maiden e você vê que fica muito legal, tá? Inclusive, pode ser até que essa música do Iron Maiden seja a música tema aí de São Januário. Isso é só um teste, tá? De repente eles podem pensar na possibilidade do A Barreira vai vir a baile também, enfim. Não sei se o Vasco vai lançar um concurso para que a torcida vote, escolha a música tema, mas que é uma sugestão legal. De repente o Vasco buscar na sua história algumas referências aí e fechar uma lista, né? E divulgar e o torcedor votar aí, uma votação popular para escolher a música tema de São Januário. Mas ficou bem legal, tá? Tem que ser uma coisa agitada, uma coisa dançante, uma coisa que mexa com a galera ali. Então, não sou o cara, meu Deus, do rock and roll, tá? Não é muito a minha praia, não. Até gosto do Red Hot Chili Peppers, uma coisa mais leve assim, um Charlie Brown. Mas achei legal. Pra essa questão aí de pré-jogo, essa coisa barulhenta aí, ficou legal. Eu achei interessante, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, vamos virar a chave agora e vamos para um assunto já mais delicado, né? Até aqui o vídeo tá legal. Cara, é inacreditável. Aliás, não é tão inacreditável não. Mas o Vasco continua tomando porrada e sendo tratado assim, sabe? Como um clube qualquer. Parece que é um time de menor investimento aí do futebol brasileiro, um time médio aí que veio da Série B e vai lutar para cair. O Vasco meio que tá com essa imagem já, sabe? E alguns até faltam com respeito na hora de falar do Vasco. O cara pode até ter a opinião dele de, pô, cara, não sei, acho que esse time do Vasco aí, primeira meta é fazer os 45, depois buscar alguma coisa. Eu posso até discordar dessa análise, que eu acho que o Vasco tem um time um pouco melhor do que só um time para buscar isso no campeonato, mas o cara, se ele fala dessa maneira, ele tá sendo respeitoso. Mas tem algumas pessoas que não tem o mínimo pudor, cara, para poder falar do Vasco. Eu vou dividir em dois momentos. Primeiro eu trouxe para vocês no vídeo anterior o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, aí falando que é obrigação do Santos vir em São Januário e ganhar. E agora eu vou deixar com vocês dois momentos. Primeiro, um trecho do Sormani nas suas redes sociais aí fazendo a análise dele aí da partida. Lembrando que o Sormani é torcedor do Santos, ele já abre de cara aí, pô, o Santos já abre perdendo pro Vasco, aí vai ganhar de quem? Já leva a coisa pra esse lado assim, tão ridículo. E aí eu fecho essa parte agora do nosso vídeo com um programa Derby Rio São Paulo da Jornal dos Esportes. Lembra daquele jornal rosinha? Eles voltaram com tudo aí, estão fazendo um trabalho bem legal no Instagram, também no YouTube. Tem alguns jornalistas ali até mais conhecidos. Um é muito famoso por falar de política. Não sei se ele ainda tá, mas eu via ele às vezes na Jovem Pan falando ali de política. Piperno, acho que é isso, Piperno. Enfim, ele fez um comentário bem abjeto aí sobre o Vasco. Top, primeiro que top e Vasco não combina na mesma frase. É um show de atrocidades, eu vou deixar com vocês aí. Confere aí. Que começo ruim, hein? Meu Deus do céu. Perdeu pro Vasco de virada. Tenha dó. Pô. O Vasco, que para muita gente, à exceção, evidentemente, dos torcedores do Vasco, é um candidato a rebaixamento. Ah, Sormani, o jogo foi em São Januário. E daí? O Santos não tem pretensões nesse campeonato? Não contratou o Neymar, não contratou o Rolezer, não contratou o Verón, o David Washington e não sei mais quem? Esse jogo você não pode perder, velho. Esse jogo você não pode perder. Mesmo sendo em São Januário. Mesmo sendo no Rio de Janeiro. Não tem cabimento. E começou ganhando o jogo. Dominando a partida. Tinha o controle total do jogo. O Vasco não fez nada. Aí 2 falhas de marcação, 2 gols do Vasco. Que desastre, gente. Que ponto perdido. Besta, bobo. Sabe como é que você recupera um ponto desse aí? Ganhando no Flamengo no Maracanã. Vai ganhar no Flamengo no Maracanã? Eu não acredito. Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Palmeiras no Allianz Parque? Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Internacional no Beira-Rio? Não consegue ganhar do Vasco. Gente, que desastre, né? Que desanimador. Desanimador, pelo amor de Deus. Sinceramente, eu esperava a vitória do Santos. Eu esperava a vitória do Santos. O Pedrinho falou que o Vasco é top 8 do Brasileirão. Cara, olha só, os 4 de São Paulo já são melhores que o Vasco. Inter e Grêmio, Atlético e Cruzeiro, pronto, já temos 8. Os outros 3 do Rio, já temos 11. Gente, eu sei que é uma
é uma declaração protocolar, porque ele é o presidente do clube, ele também não pode falar que é a 15ª força do brasileiro, mas é o tipo de coisa que é melhor não falar, né? É melhor... O que esperar desse Vasco não é top 8, Pedrinho, pelo amor de Deus. A gente já sabe que as suas principais contratações não conseguem nem entrar em campo separado, que dirá junto. Coutinho e Payet, infelizmente, não dá para contar com eles. Eu acho que ele já comete um erro logo na largada, né? Porque Vasco e top não podem estar na mesma frase. Então já começa errado aí. O nosso Vascão. Pois é, né? Nosso Vascão, eu acho que vai ter que, de novo, sabe, remar para não ficar perto lá do andar de baixo. Essa é a expectativa que eu tenho. Eu acho que é muito ruim criar essa expectativa. Eu entendo o Pedrinho de tentar resgatar alguma autoestima do torcedor, principalmente do torcedor carioca, que vai ver nos próximos meses muitas notícias dos rivais se preparando para o Mundial, e o Vasco é o único que não está. Então, eu entendo que é uma preocupação do clube, no meio da confusão da 777, no meio da confusão do Payet com a namorada, com a mulher, com o Coutinho que não joga, né? Que bom se fossem 11 Verretes, mas não são 11 Verretes no Vasco. Bom, para fechar, galera, meu último comentário, dá pra gente tirar duas coisas desse vídeo, dessas questões aí. De fato, falta respeito ao falar do Vasco, mas um pouco também do que o Vasco recebe de hate e de comentário nesse sentido é porque, infelizmente, o Vasco construiu uma marca e um brand nos últimos anos desse time, que cai, quando não cai, escapa faltando as últimas rodadas. Ano passado mesmo, o Vasco termina em 10º, mas o começo de campeonato do Vasco é aquele sufoco, tomando de 6 do Flamengo, flertando com o rebaixamento, aí depois vem a arrancada ali. No ano anterior, já com o SAF, escapou do rebaixamento na última rodada, então é algo que você vai ter que reconstruir. Pegar um exemplo completamente ao oposto, eu percebo que quando vamos falar do Fortaleza, parece que é uma análise, às vezes, muito preguiçosa. Fortaleza, Fortaleza, bom trabalho, Vojvoda, vai brigar aí do meio pra cima, estrutura, CEO, Marcelo Paes, meio que cai sempre nesse lugar comum. Às vezes eu nem presta atenção se saiu peça, chegou peça, se o time tá jogando bem ou mal, já empurra o Fortaleza nesse bolo aí. O Fortaleza virou agora o exemplo aí de boa gestão. Não tô dizendo que não é não, tá? Mas é assim, Fortaleza, o cara já sai vomitando. Às vezes o cara nem acompanha o time do Fortaleza, mas é isso. E o Vasco, mesma coisa. O cara nem acompanha, não tá olhando os jogos do Vasco, o que o Vasco tem feito. O Vasco vai brigar pra cair, é isso aí mesmo. Qualquer coisa que vir daí pra lá já é uma surpresa. Por exemplo, o primeiro comentarista da Jornal dos Esportes, ele já botou o Vasco pior do que todos os grandes aí do futebol brasileiro. O Vasco não é pior que o Grêmio, o Vasco tem um elenco melhor do que o Santos, na minha opinião, com muito boa vontade ali no mesmo nível, tá? O Vasco tem um time similar aí, por exemplo, também ao do Fortaleza, porque o Fortaleza tem isso, trabalho longo, o Vojvoda tá lá um tempão, o time tem feito campanhas bacanas nos últimos anos, mas se você olhar a peça assim, acho que o Fortaleza talvez tenha mais volume de jogadores de beirada, talvez, mas se você pega o time do Fortaleza do meio para trás, acho o time do Vasco superior. Mas enfim, o Vasco acaba caindo, sabe, sempre nesse lugar comum aí. Então quero deixar isso registrado. Então dá para ficar chateado com essas opiniões, principalmente quando vai na linha da falta do respeito, tá? Mas eu também consigo compreender um pouco do Vasco sempre ser levado um pouco para baixo, porque a imagem dos últimos anos é complicada. Um outro exemplo também para a gente fechar: o Fluminense vem de boas campanhas ano por ano, ganhando Libertadores, brigando para classificar, classificando. O Fluminense veio de uma sequência aí de não sei quantas Libertadores em sequência. Ano passado, ele escapou do rebaixamento na última rodada. Dá para dizer que ano passado foi uma exceção à regra do que foi os 5 últimos anos do Fluminense, desde que o Mário Bittencourt assumiu aí a presidência. Então você fala, tá, cara, o normal tem sido isso aqui. Ano passado fugiu um pouco a régua. Aí esse ano, 0 ao ano, o Fluminense volta para aquela casinha do time ali que vai brigar do meio da tabela para cima. Enquanto o Vasco, que foi o semifinalista da Copa do Brasil, 10º, ele, para contar com a boa vontade do grande público, ele vai ter que começar o campeonato ganhando dos outros, já arrancando e tal, fazendo jogos bons, para aí a galera, aí o cara vai puxar, já é um trabalho que vem desde o ano passado o Vasco já ficou em 10º no Brasileiro, já foi
aí semifinalista de Copa do Brasil. O Botafogo, quando estava naquela arrancada do início do Brasileiro de 23, era cavalo paraguai, daqui a pouco é um tatu na árvore, vai cair, vai cair. De fato, ele não foi campeão, teve uma derrocada feia, acabou ali em 5º lugar, salvo engano. Mas o Botafogo, de fato, era um postulante ao título. Enquanto o Botafogo não fez uma pontuação e abriu uma margem muito grande, ninguém levava o Botafogo a sério. Era só aquela coisa de cagada, começo de campeonato, daqui a pouco esse time vai cair e tal. Em 24 eles reforçam, vão mal de novo no estadual e fica aquela coisa do vamos ver, mas ainda com aquela memória ainda do time que brigou pela Libertadores no ano anterior. E aí o time começa aí no Brasileiro, aí ganha o respeito. O Botafogo foi dizimado, o time dele do meio pra frente, e ninguém trata o Botafogo hoje como um time de meio de tabela, mesmo tendo perdido aí vários jogadores importantes do meio pra frente. O Botafogo tá naquela prateleirinha ali de clube que tem ganho, né, que vai disputar e pipipipopopó. Então é um pouco disso, tá? O Vasco precisa ter constância e brigar por coisas mais acima na tabela. E o próprio torcedor do Vasco reclama quando toma porrada, às vezes de A ou B, e os comentários são um pouco escrotos, como foram alguns dos que eu trouxe para vocês aqui, mas muitas das vezes o próprio torcedor do Vasco faz exatamente a mesma coisa. Ele também está desconfiado e não confia muito no clube, e a primeira coisa é, vai dar tudo errado, é uma merda mesmo, não sei o quê. Enfim, então eu acho que é um processo de reconstrução, tá? E tomara que o Vasco seja uma constância mesmo de melhora. Esse ano, de repente, fica em 9º, vai 8º e, sei lá, chega também na Sul-Americana numa fase aguda, junto aí com a Copa do Brasil, mas com pinta maior de que poderia ter ganho, ou de fato ganhar, tomara, Deus. Mas é isso, é se manter, que daqui a pouco essa imagem ridícula de time que briga pra cair todo ano vai ficar de lado e não vai se falar mais nisso, entendeu? Então é isso. Então espero que vocês tenham gostado aí das minhas opiniões. Se tiver discordado também, fique à vontade. Belezinha? Mas não esqueça, hein? Olha que camisa extraordinária. Essa aqui é a número 11, a preta. Não sei se vai dar para mostrar para vocês aqui. A 11, aí, 11 Lozano. A preta que eu gravo, ou já gravei para vocês aqui no canal, é a número 10. Tá bom? Inclusive, quem souber, coloca aqui embaixo nos comentários quem era o camisa 11 do Vasco aí na temporada 95-96. Beleza? 1, 2, 3. Futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento que volta, tamo junto. Valeu, fui, ó. Chama a rapaziada do Boleiros FC pra tu garantir a tua peita aí, tá bom? Tem muita camisa da seleção brasileira com eles lá. Com certeza alguma coisa vai te agradar. Tamo junto.